Mas além disso, eu queria muito ouvir sua opinião. Por que o Brasil não tem musculatura? Não tem. Cada rede não consegue ter mais de 100 unidades em média nesse país. O que falta, né? Além dessas coisas que a gente está comentando, ou se essas são a principal, na sua opinião, por que a gente não tem mais redes grandes? É uma pergunta bem rica também, Patrick. E leva a gente sempre a um pensamento, né? De repente o mercado descobriu, e algumas pessoas contam no mercado, que se você ser franqueador, você vai ficar bilionário. Então, qual é o motivo que você está franqueando a sua marca? Começa por aí. Algumas pessoas falam assim, porque tem alguém que passou aqui e falou, nossa, você é franquia, eu gostaria de ter um. Não. Qual é o motivo? O que leva realmente você a fazer sua marca? Qual é o motivo de crescimento que você tem para a sua marca? O que tem atrás da sua marca que realmente você quer? O que motiva você a crescer? Alguns falam assim, não, porque eu vou cobrar, eu vou vender tantas franquias, eu vou ganhar tanto de taxa de franquia e tanto tempo. Aí eles contratam uma empresa para fazer formatação, que topa fazer formatação, e hoje nós estamos há 36 anos, quase 37 anos no mercado. O Marcelo Scherto, que é o nosso presidente, ele é a pessoa que praticamente ajudou a montar a ABF. Né? Praticamente não, né? Ele ajudou a montar a ABF. A ata de constituição da ABF foi escrita pelo Marcelo. Ele é advogado, está escrito à mão, né, que o pessoal assinou para a criação da ABF. Os primeiros livros. Isso, os primeiros livros. Realmente, ele foi uma das pessoas que introduziu tudo isso. Muito bem. E aí você começa a enxergar no mercado um monte de gente que fala assim, não, vamos franquear, e cria também uma ilusão para o franqueador que basta ele fazer um processo de franquia que está tudo certo. Só que o cara, muitas vezes, faz o projeto, mas ele não está preparado para crescer. Ele gasta um dinheiro que ele deveria primeiro investir na operação dele, para deixar a operação dele redonda, para depois ele pensar em expandir. Mas não. Ele quer expandir do jeito que ele está e muitas vezes começa errado. Então, você realmente tem razão. Quando nós olhamos a média, tá certo? O que é a média? A média fala que nós temos 60 franquias, né, por marca. Né? Só que, de repente, se você olha uma Cacau Show, tá certo? Que tem 4 mil. Você pega um Boticário que tem 4 mil. Você pega uma Ipiranga com a MPM que tem mais tantos mil. E aí você começa a somar e você vai ver que essa média está errada, que vai ter um monte de gente que não tem unidade nenhuma. Não tem unidade nenhuma. Mas eles foram com o quê? Com entusiasmo. E não adianta só emoção para você ir para o mercado. Tem uma coisa que eu aprendi, Patrick, que fala o seguinte. Para você tocar um projeto de franquia, você tem que ter duas coisas. O coração tem que dizer que sim e a razão tem que dizer que sim. Se um só está falando, cuidado, analisa mais. Você não pode achar, não, eu percebo que eu vou me dar bem. O cara que se dá bem é o cara que se prepara. Eu concordo que alguém vai falar assim, né? Não, mas você vai iluminar, você vai ter sorte, porque você tem que pegar, você tem que começar a fazer. Mas quantos cases você tem de pessoas que tiveram sorte sem estar preparada? O Bernardinho, ele fala num dos livros dele, ele fala o seguinte, que o time que ganha o jogo não é o time mais motivado, mas é o time que está melhor preparado, que treina mais. O nosso atleta... Quando ganhou nas Olimpíadas o salto por vara, tá certo? Eu não lembro agora o nome dele, mas que ganhou em termos de salto de vara, ele não ganhou porque a motivação da torcida foi muito grande. A torcida fez com que ele crescesse 3 centímetros. Mas para ele chegar até a altura, ele teve que chegar através do esforço, de dedicação, de estudo. A motivação, ela leva você aquele pedacinho que está faltando, mas ela não faz sozinha. A motivação sem conhecimento. E muitas pessoas montam o seu projeto de franquia acreditando que tudo vai dar certo porque alguém falou para ele. Poxa, você fica entusiasmado. Qual é o empresário que não quer crescer? Então, muitas vezes, eu aconselho as pessoas a fazerem o seguinte, desculpa, agora eu vou fazer um jabá aqui, né? Fique à vontade. Nós temos um curso, Patrick, chamado Franchise University.
Você já foi convidado várias vezes para contar o case, já recebeu a gente aqui. E esse curso é um curso de 1 semana, que nós falamos tudo sobre franquia. O que eu aconselho para as pessoas? Vá fazer o curso. Vai fazer o curso. Tem pessoas que muitas vezes eles querem fechar o projeto com a gente. Eu falo para eles o seguinte: antes de você fechar, vai fazer o curso. Se você achar que vale a pena, que deve fechar com a gente, eu desconto do valor da proposta o valor do curso. Por quê? Né? Por que eu falo isso? Porque não é para todos, não é isso? Porque é aí que está. Não é De repente, você precisa entender se você está preparado. Porque, de repente, você vai pagar um projeto, um determinado valor, que você poderia melhorar o teu negócio para depois, no passo seguinte, franquear. Então, tem muita gente que começa um negócio de uma maneira torta. Ela começa, ela cria, ela vai no entusiasmo dela. Aí chega no limite que ela não tem mais dinheiro, mais capital para colocar no negócio. E aí o que ela faz? Ela não tem como montar uma estrutura de venda. Ela não tem mais, porque ela tem que trabalhar, ela tem que se dedicar para o negócio, porque aquilo ali é a vida dela, tá certo? E ela vai fazer como para vender a franquia? Sim. Então você percebe nitidamente que aí começa então essa disparidade que você vê. É muitas pessoas que montam um projeto de franquia com entusiasmo e não com a razão. Sim. Né? E não com a razão, e não com o coração. Por isso que eu falo, o coração e a razão têm que falar sim. Se um só estiver falando, estuda mais.